Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 6 de agosto de 2024. Eu estou gravando o terceiro vídeo, para a nossa disciplina de ensino de História e a questão das temporalidades, que está sendo ministrada no programa de pós-graduação em História, no mestrado profissional em ensino de História, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos iniciar uma discussão mais pontual acerca dos textos, e eu pretendo fazer uma leitura bastante pragmática de alguns elementos centrais apresentados pelo autor. No vídeo anterior eu já apresentei o porquê da escolha dos textos e, rapidamente, uma certa reflexão sobre a importância dos autores e dos conceitos. Hoje eu vou me deter na análise pontual dos textos e dar ênfase em algumas problematizações que os autores e os textos nos permitem pensar à luz dos interesses e dos objetivos que são propostos aqui na nossa disciplina. Espero poder contribuir, acima de tudo, com a compreensão do texto, mas tendo sempre como pano de fundo a necessidade de que a gente seja capaz de produzir pensamento, reflexão e compreensão acerca de categorias úteis ao pensamento histórico. Nesse caso específico, o nosso ponto de inflexão maior é o conceito de tempo histórico e de temporalidade, dialogando hoje, com o texto do Alfredo Bose. Então, quando vocês entrarem lá no sistema, vocês acessam a disciplina, vão ter acesso a todos os textos e, posteriormente, aos vídeos que a gente vai colocando em cada módulo da disciplina. O título do texto é O Tempo e os Tempos. É um texto de 1992, que está numa coletânea dedicada à reflexão sobre o tempo histórico e que carrega, de certa forma, a impressão, a partir do Brasil, dos debates sobre tempo histórico e temporalidade que estavam sendo produzidos em outros lugares do mundo. O texto ele começa fazendo essa reflexão sobre as datas, 1492, 1792, 1822, 1922, e se perguntando sobre o que são datas, e logo na sequência afirmando que datas são pontas de icebergs. Então aí temos um ponto importante, ou seja, não tem como você pensar a história, sobretudo no ensino escolar da história, ou mesmo no nível do senso comum, sem levar em consideração a importância das datas e o problema das datas para a reflexão histórica. Nenhum historiador vai afirmar que as datas não têm nenhuma importância. Porém, nenhum historiador em sã consciência e com uma boa formação pode afirmar que a história se faz apenas com base na compreensão de datas. As datas são ferramentas, assim como nós vamos analisar no texto seguinte, que os historiadores usam para demarcar determinados processos, acontecimentos e eventos numa superfície do acontecimento historiográfico. Então, datas, segundo Alfredo Bose, são números. Datas são pontos de luz sem as quais a densidade acumulada dos eventos pelos séculos dos séculos causaria um tal negrume que seria impossível sequer vislumbrar no opaco dos tempos os vultos das personagens e as órbitas desenhadas pelas suas ações. A memória carece de nomes e de números. A memória carece de números. Ele faz uma brincadeira, dizendo que a lembrança e a memória, ela carece tanto de nomes quanto de números. Então, as datas e os nomes que são atribuídos a determinados processos são formas de você imprimir na superfície do acontecer humano no tempo uma determinada imagem que se torna mais fácil e mais acessível à memoração. Então, quando você fala em 1492, você já remete à chegada de Cristóvão Colombo à América, 1792, a morte de Tiradentes, quando está falando do Brasil, 1822, quando está falando do Brasil, a independência, 1922, Semana de Arte Moderna, o centenário da independência. Então, as datas, elas nos ajudam a fixar na superfície do acontecimento da experiência humana determinadas imagens do passado, que são fundamentais para que a memória seja capaz de reviver
por meio da lembrança, determinados acontecimentos, né? Então, o Alfredo Bose ele começa a sua reflexão brincando um pouco sobre o significado das datas e definindo conceitualmente as datas como pontas de icebergs. Como vocês sabem, né, um iceberg ele não pode ser definido pela ponta, ele tem que ser entendido na sua estrutura macroestrutural, que vai além da superfície. Então, as datas também não podem ser compreendidas apenas por aquilo que elas fixam, mas por processos muito mais complexos, né, que os historiadores, no exercício da sua profissão, têm que aprender a refletir, a compreender, a mapear, e ao longo do desenvolvimento da sua reflexão, seja do ponto de vista da escrita da história, ou do ponto de vista de uma reflexão didática na aula de história, fazer aparecer essas outras imagens, esses outros processos, esses outros sujeitos que dão a sustentabilidade necessária para as datas que, repito, são ferramentas, são pontas de iceberg que nos remetem para outras estruturas muito mais sólidas, né? Na sequência, né, o Alfredo Bose ele vai afirmar que as datas são índices. Concordo plenamente com essa afirmação. Dificilmente qualquer historiador não concordaria, né? As datas são índices, mas o que são índices, né? Índice é um símbolo que sinaliza a presença de uma coisa ausente, citando aí Paul Ricoeur. O que seria a presença de uma coisa ausente? O rastro de um animal deixado na areia ou na lama é um índice de que aquele animal passou ali em um determinado momento do tempo, mas que ele não está mais ali. Mas o rastro é uma forma de você simbolizar a presença dele. Então, é a presentificação de algo que passou, mas que o rastro constrói uma imagem que te permite refletir ou lembrar sobre esse passado. Nesse sentido, o índice ele te permite ver o que você não viu, tornar presente algo que não é mais presente. Então, segundo o Alfredo Bose, as datas vêm da relação inextricável entre o acontecimento que elas fixam com a sua simplicidade aritmética e com a polifonia do tempo social, do tempo corporal, que pulsa sob a linha da superfície dos eventos, né? Primeiro elemento a destacar, o Alfredo Bose um dos principais intelectuais brasileiros do seu tempo, e ele escreve com uma sutil leveza poética, mas também com uma densidade cognitiva e uma erudição muito vasta. Então, ao longo do texto, ele vai usar de uma linguagem poética, mas vai fazer referência a uma série de autores da literatura clássica e também da literatura moderna e da literatura brasileira, sobretudo o Machado de Assis e o João Guimarães Rosa. Então, é um texto que também nos ajuda a entender a cultura literária e historiográfica brasileira. Então, é um texto que, nesse sentido, nos ajuda em várias direções de compreensão da experiência brasileira. Para o Alfredo Bose, um dos significados mais antigos da palavra número, em latim, números, é precisamente este: parte de um todo, elemento de uma série ordenada. Os fatos se passaram uns depois dos outros. Para contá-los, isto é, narrá-los, é preciso também contá-los, isto é, enumerá-los. Contar é narrar, e contar é enumerar. Contar o que aconteceu exige que se digam o ano, o mês, o dia, a hora em que o fato se deu. O ato de narrar paga tributo ao deus Cronos. Então, o Alfredo Bose, ao apresentar uma primeira definição de tempo histórico, ele faz uma analogia, uma espécie de referência à relação entre o procedimento de atribuir datas à necessidade de estabelecer uma cronologia, uma determinada lógica de contagem do tempo para estabelecer uma lógica de sentido dos processos de transição temporal. Óbvio que a cronologia não é a única forma de registro do tempo ou de medida do tempo, mas a história, ainda que ela não seja pura e simples cronologia, ela dialoga diretamente com a necessidade de você numerar e nomear determinados eventos
e personagens no desenvolvimento do processo histórico. Então, como eu disse, as datas são importantes, ainda que as datas não possam ser consideradas pura e simplesmente como um elemento por si só portadores de historicidade. Com isso, eu tenho certeza que o Alfredo Bozzi concordaria. Para o Alfredo Bozzi, tempo histórico em uma linguagem de irreversibilidade traduziria o que seria a experiência ocidental da compreensão do tempo. Então, a nossa cultura ocidental, ela imprimiu uma determinada forma de perceber o tempo como sendo a irreversibilidade e digamos assim, a trajetória de desenvolvimento unilinear do tempo. Todos vocês, eu acredito, que nas aulas de história, sobretudo nas séries iniciais, já fez uso daquela famigerada linha do tempo, aonde você coloca lá no quadro uma linha em forma de vetor, aonde você estabelece o desenvolvimento do tempo, como essa narrativa mítica ocidental. Pré-história, nascimento de Cristo, antiguidade, período medieval, né? História moderna, história contemporânea. Isso é a nossa perspectiva, digamos, um tanto quanto linear e progressista, evolutiva, de perceber a experiência do tempo histórico, que tem uma relação muito grande com a tradição judaico-cristã e também com as filosofias da história produzidas pelo Iluminismo e por diversas outras tendências dentro da filosofia e da teoria da ciência no Ocidente. O Bozzi vai brincar um pouco com isso, vai tentar nomear essa experiência do tempo numa linguagem de irreversibilidade, nessa passagem que eu destaquei para vocês aí no slide. Então, segundo ele, esse tempo, quando ele é esquematizado, é o que deles dissera na era clássica autores como Hobbes e Descartes, ou a física de Newton e a filosofia que vai de Leibniz a Kant. Tempo, então, é antes e o depois do movimento, diria Hobbes. Tempo, então, é o número do movimento, diria Descartes. Tempo, então, é a medida externa do movimento, diria Newton. Né? Quem não se lembra da fórmula, né, delta S sobre delta T para fazer uma medida da variação do tempo de um movimento? Tempo é a ordem das sucessões, diriam Leibniz. É a condição de existência da ordem causal, disse Kant. Tempo é, quando tomado em abstrato, o tempo mensurável da ciência newtoniana, ou seja, um tempo que é relativo e que a sua duração pode ser medida por espaços simétricos e assimétricos de movimento. O tempo que figura nas equações da mecânica, portanto, é um número dentro de uma série. Então, nós, na cultura ocidental, nos acostumamos a refletir ou compreender o tempo dentro de uma perspectiva que o define como um número no interior de uma série. Teve o antes, tem o agora e tem o depois. A data define como índice de algo que aconteceu no agora, mas que, pela sucessão do tempo, se tornou depois e que é acessado simplesmente por meio da memória, que usa a data como um elemento para acessar o passado. Nesse sentido, a data tem um sentido propedêutico, um sentido heurístico, que te permite acessar determinados elementos do passado por meio da lembrança, e os historiadores, nas suas mais variadas formações e orientações teóricas, fazem uso das datas para promover essa reflexão histórica. Nesse sentido, então, o texto do Bozzi é pontual. Então, não tem como você refletir sobre o conceito de tempo histórico no Ocidente sem dialogar com essa ideia do tempo como sucessão, do tempo como série. E aí aparecem algumas categorias que são muito importantes para nós aqui na disciplina, como a ideia do tempo como serialidade, do tempo como sucessão, como uma cadeia de antes e depois, ou seja, aquela ideia da linha vetorial do tempo que estabelece o passado, o presente e o futuro, o passado como o que antecede o presente como a sucessão do passado, e o futuro como o desdobramento daquilo que se processa no presente de uma determinada experiência do passado. Então, o tempo como continuidade, como sucessão, como uma cadeia de eventos que, nesse sentido, entre muitas aspas, pode ser medido para ser compreendido. Então, tempo como causalidade e também como determinação, porque o presente é causa do passado. Ou seja, o passado
tem como efeito a geração do presente, e o presente tem como efeito das suas causas a geração do futuro. Então, tem uma relação de causalidade e determinação. Então, existe uma série, uma simultaneidade, e dentro dessa sucessão de acontecimentos, uma coisa justifica a outra. Então, você tende a pensar as datas como uma explicando a outra, e essa é uma visão muito simplificada para compreender a experiência do tempo. No limite, na maioria das teorias das filosofias da história, e também na maioria das obras de algumas correntes historiográficas, você vai tender a ver o tempo como uma teleologia, como é vista na tradição judaico-cristã. Então, o tempo como uma teleologia, ele é um tempo prefigurativamente demarcado, onde os fins do processo de desenvolvimento temporal já estão postos. Então, a história cristã narra a experiência temporal humana pela ideia da salvação. Então, houve um pecado original, há a experiência da vida em si, e o resultado final disso já está determinado, que é a teoria do juízo final. A mesma coisa você encontra nas filosofias da história, do Kant, do Rousseau, do próprio Marx, de vários outros autores, como Condorcet, que a gente vai analisar em outros textos, né? Isso faz com que no Ocidente, né, nós tendamos a pensar a história como um vetor, né? Seja como uma via salvífica na história sacro-romana ou sacro-cristã, ou como uma preparação para a meta-história, para aquilo que vem após a história, para depois do fim da história, ou como o reino da liberdade, como diria Kant, ou a abolição do Estado como experiência máxima da liberdade, como pensou Hegel, né? Ou por uma superação de cadeias de necessidades, ou com uma conquista de um paraíso que vem depois do sofrimento e da catástrofe, entendida como as experiências das guerras, enfim, ou um futuro catastrófico, como aquilo que será o amanhã, entendido enquanto distopia. Então, todas essas reflexões do tempo histórico, elas nos trazem essa ideia de um tempo como sucessão, como serialidade, como uma cadeia de antes e depois, demarcado no interior de uma teleologia, ou seja, o fim já está pré-determinado. Não é à toa que, na experiência do Ocidente, a crença no destino, a crença na fatalidade, é uma crença comum à tradição e ao senso comum e à cultura popular, né? Porque essa visão de tempo ela está impregnada tanto na tradição religiosa quanto nas filosofias da história e, em certo sentido, na visão positivista de ciência que a gente tem que aprender a criticar e a superar. Então, segundo Bose, essas visões do tempo são o sangue e mesmo que circula há séculos pelas veias de nossas crenças judaico-cristãs, progressistas, evolucionistas, marxistas, positivistas ou não. Então, o Bose faz uma espécie de autorreflexão sobre como, no Ocidente, essa visão progressista do tempo histórico, vetorial do tempo, ela impregna tanto a tradição judaico-cristã na sua base religiosa, quanto na sua matriz científico-filosófica. E, óbvio, essa análise dele ela é extremamente pontual e correta, né? Nessa perspectiva apresentada pelo Bose, a data nessa perspectiva, um número índice, ou seja, um número que faz lembrar, um número que traz uma recordação. Então, o elo mais ostensivo de uma cadeia datada de sentido seria aquilo que nós entendemos como data. Então, 1492, como eu disse, relembra a chegada de Colombo às ilhas do Caribe, o que significa um momento alto da expansão da cultura europeia e do catolicismo, de que o novo mundo seria continuador do velho mundo. 1792, a morte de Tiradentes, quando ele é enforcado, colocando fim a uma conspiração anticolonial, é vista, então, como o desdobramento de um processo de colonização que antecipa, né, os movimentos de independência que viriam em 1822. Né? Então, 1792, se você pensa do ponto de vista da relação de causalidade de uma data com a outra, não haveria 1822 sem 1792, que também não haveria sem essa relação direta com 1492. Então, você aprende a pensar o processo histórico fixando determinadas imagens e números
que, como diz o Alfredo Boas logo no início do seu texto, tem que ser entendida apenas como pontas de iceberg, ou seja, elas são representações de processos muito mais profundos, de eventos muito mais densos e que é permeado por muito mais sujeitos e experiências do que aquilo que a data faz ser visível. Né? Por isso que um historiador não pode limitar a sua reflexão sobre o passado apenas na citação ou na reflexão por meio de datas. Né? Então, a data ela estabelece o antes e a semente daquilo que vem depois, porém, não é na data que você encontra a resposta para a compreensão desses processos. Novamente, é difícil não concordar com Alfredo Bose nessa reflexão, porque ela é bastante pontual. Então, segundo ele, essa estrutura serial dentro de um processo teleológico seria o que configuraria as maiores representações do tempo na experiência ocidental, tanto o tempo histórico, quanto o tempo nas filosofias da história, como o tempo na representação judaico-cristã da religião. Então, o marxismo, ele pensa o desenvolvimento do processo humano por meio da sucessão dos modos de produção. Então, comunismo primitivo, escravismo antigo, feudalismo, capitalismo e a superação disso por meio do socialismo e o retorno do que ele chama de um comunismo científico. Então, são a sucessão de processos temporais, né? De uma forma teleológica, porque um precede o outro. Né? E isso, segundo o Alfredo Bose, é uma visão limitada de pensamento que não nos faz perceber a complexidade da realidade temporal do mundo humano. O positivismo, por sua vez, também, com a ideia de progresso, vinda da ideia do iluminismo, faz você entender progresso e evolução como sendo conceitos forjados nas linhas filosóficas distintas que acabam convergindo para uma visão de que há um desenvolvimento e uma causalidade com base na lei do desenvolvimento humano, que é corroborada pelo darwinismo, pelo spencerismo, pelo positivismo do Auguste Comte. Então, novamente aqui, essa ideia de uma história estrutural da vida humana que se desenvolve por meio de uma série de acontecimentos que são progressivos, cujo fim já está determinado por uma determinada visão do vetor do tempo, faz com que, no Ocidente, nós tenhamos essa visão do tempo como um vetor, como uma linha serial, que é uma visão que, segundo Alfredo Bose, e eu tendo a concordar plenamente com ela, é muito limitada do tempo histórico. E, óbvio, o Alfredo Bose ele cita isso e vai estabelecer a crítica, né, dessa crença cega no desenvolvimento vetorial do tempo e nessa ideologia do progresso, nessa ideia de que a sucessão faz com que o passado se torne presente, que o presente é a superação do passado e o futuro a superação do presente. Essa ideia de uma linearidade, de uma teleologia, de uma causalidade. Lá pela metade do texto, ele vai citar o biólogo Konrad Lorenz, no qual ele vai fazer a crítica à falsa religião do progresso. O Konrad Lorenz é um biólogo que vai escrever um livro falando sobre a evolução e a interação da vida humana com a vida animal, na qual ele vai demonstrar que, por meio da análise da vida animal e do desenvolvimento da biologia do planeta, é impossível você pensar a vida como evolução. Não como uma evolução linear. Ela é evolução, mas é uma evolução que não há qualquer parâmetro para você prever um desenvolvimento vetorial. Então, muitas pessoas, segundo o Konrad Lorenz, acreditam que o curso da história do mundo esteja predeterminado e orientado por objetivos pré-definidos. Segundo o Konrad Lorenz, na verdade, a criação orgânica evolui por caminhos imprevisíveis. Né? Então, em nenhuma perspectiva nós podemos pensar a história enquanto evolução, ou enquanto uma linha linear progressiva de acontecimentos, em que datas superam datas, em que passados superam presentes de forma simultânea, em direção a um sentido que está demarcado por uma determinada visão do que é o futuro, seja enquanto crença, ou seja enquanto expectativa por meio de uma determinada ideia de ciência, que seria, né, o evolucionismo, o marxismo e outras experiências do pensamento ocidental, como o positivismo. Então, ele está demarcando claramente
as fragilidades dessa ideia do tempo histórico pensado como uma linha vetorial. O tempo histórico é muito mais do que isso, e os historiadores têm que ser capazes de estabelecer essa visão do tempo histórico como algo complexo. E aí ele faz uma pergunta, né? E é uma pergunta que eu faço a vocês. Por que a crítica à visão positivista do progresso é necessária? Ou seja, por que a crítica a essa visão do tempo como um vetor teleológico, ou seja, que tem um início, um meio e um fim mais ou menos imaginado, ou que tem uma relação mecânica de causalidade, ela precisa ser criticada. Ou seja, por que temos que criticar essa visão iluminista, positivista, otimista do progresso, né? O próprio Konrad Lorenz, nas palavras do Alfredo Bose, nos traz a resposta que está aí entre aspas. O que estaria errado na religião do progresso, entre aspas, não é evidentemente a justa aspiração de que todos os homens nutrem de viver melhor, mas os hábitos de dominação que esse desejo foi gerando por via de uma tecnologia destrutiva, de uma política de violência. Olha, ele está escrevendo esse texto em 92 e ele já está chamando a atenção para o sentido destrutivo da tecnologia e para a institucionalização de uma política de violência como sendo um dos elementos centrais dessa visão positiva do progresso. Daí a necessidade de estabelecermos uma crítica desse procedimento e dessa lógica de pensar. Em outras palavras, a sequência dos tempos não produz necessária e automaticamente uma evolução do inferior para o superior. A sucessão dos tempos simplesmente promove a mudança. Daí a importância do Mark Bloch. A história é a ciência que busca a compreensão das mudanças temporais do mundo humano, né? A ciência dos homens no tempo, né? Nessa passagem do texto, o Alfredo Bose, como grande estudioso da literatura europeia, sobretudo da literatura italiana, ele vai fazer uma citação bastante longa do Giacomo Leopardi, escrito por volta de 1826, sobre a inspiração, né, de um dos espíritos, do que ele chama como um Zeitgeist, de um dos espíritos mais proeminentes da sua época, para quem a crença no progresso era sentida como um lamentável engodo e embalada por charlatões ou por mente crédulos. Então, lá em 1826, o Giacomo Leopardi, como um intelectual extremamente atualizado em relação à compreensão do seu mundo, já chamava a atenção para a necessidade de você duvidar dessa crença no progresso e de você lamentar aqueles charlatões e defensores do status quo que embalam essa defesa do progresso como sendo a única solução e alternativa para o desenvolvimento da vida humana, né? Então, acreditar que o desenvolvimento é evolutivo, progressivo e que só traz o bem é sempre uma perspectiva ingênua, né? E que o Alfredo Bose, como grande historiador que foi, está nos ajudando a entender. Nessa passagem, ele vai fazer uma citação muito longa, né? De uma peça, né, do Leopardi, no qual ele vai falar de um diálogo, né, do Cristóvão Colombo com o seu navegador, na qual o navegador submete ao Colombo uma dúvida sobre o porquê dele ter escolhido fazer a viagem de circunnavegação e se ele estava pleno de certeza de que ele conseguiria chegar num novo país. E o Colombo ele vai fazer uma série de digressões, vai dizer que já estava duvidando dos seus acontecimentos, dos seus conhecimentos, das suas previsões, mas que ao fim e ao cabo, na narrativa que ele vai apresentar, o Colombo vai entender que todo acontecimento humano ele só é possível na medida em que você faz escolhas e que você se arrisca na realização dessas escolhas. E que é isso que torna qualquer acontecimento humano digno de representação e de respeito. Não é o acontecimento em si, mas os processos mentais, afetivos, simbólicos que levam aos indivíduos estabelecerem aquilo como meta e a experiência que é produzida no processo de aprendizagem das expectativas humanas. Então é uma citação longa, eu não vou aprofundar nela aqui. Logo na sequência, para explicar
essa visão, né, do tempo enquanto experiência humana da simultaneidade, ele vai fazer uma citação do Machado de Assis para explicar um pouco a visão do Leopardi, e essa sim é importante a gente ler na íntegra, né? Então, cito o Alfredo Bose. Quando se lê com atenção o nosso Machado de Assis, percebe-se uma atitude em face dos acontecimentos históricos bastante similar à de Leopardi, à de Stendhal, para não falar na influência inegável de Arthur Schopenhauer. O que aparece na vida pública só se entende por dentro, examinando as vaidades, as valeidades dos seus atores. Essa negação da consistência do tempo político, todo devorado pela negação, todo devorado pela vontade de satisfazer interesses que são egoístas, é um dos fulcros do realismo cético de que as memórias póstumas de Brás Cubas dão um cabal exemplo. É minha convicção, diz Alfredo Bose, de que esse modo de sentir, de pensar, permitiu a Machado de Assis universalizar a sua perspectiva de narrador maduro e antirromântico. O mesmo ceticismo deu uma coerência de tom e de estilo às suas observações certeiras sobre o cotidiano no Segundo Império. Então, o Alfredo Bose nos apresenta aqui o Machado de Assis como um historiador que foi, como literato, e produtor de grandes obras de literatura realista, que foi capaz de retratar o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro de uma forma tão ou mais qualificada do que outros historiadores da sua época e posterior, porque o Machado de Assis não se prendia à narração de questões econômicas, políticas, mas ele tentava entender na complexidade do dia a dia o desdobramento da psique dos indivíduos na sua experiência idiosincrática de terem que lidar com eles próprios e com os outros e com o mundo. Então, esse tempo do acontecer humano que é atravessado pela política, pela economia, pela cultura, pelo simbolismo, pela música, pelas artes, por uma série de coisas, é um tempo muito mais rico do que esse tempo vetorial da economia, da política ou da tradição religiosa judaico-cristã. Novamente aqui, né, só temos a parabenizar a capacidade literária, né, do Alfredo Bose de nos apresentar uma reflexão tão densa que aproxima um autor europeu clássico, italiano, com autores modernos da França, né, e da Europa, como o Machado de Assis, sem dúvida um dos nossos maiores artistas intelectuais e símbolos, né, da cultura brasileira. Tem uma passagem no texto em que o Alfredo Bose inicia essa reflexão para pensar o tempo histórico por meio da relação com a memória, na qual o recorrente e o simultâneo aparecem na experiência do tempo, né? Então, o tempo não é sucessão. Tempo é experiências recorrentes, simultâneas, que podem ser vividas de uma forma espacializada. Mais à frente a gente vai desenvolver isso com outros autores. Cito Bose, né? Que desejos e pensamentos habitaram o cotidiano e que ideias e paixões animaram os gestos dos autores que nos aparecem descobrindo a América em 1492 ou morrendo para libertar a colônia mineira em 1792. Então, muito mais do que refletir ou do que fixar uma data e personagens, né? O historiador ele tem que ser capaz de captar essas experiências múltiplas de sujeitos múltiplos e de processos múltiplos que podem, né, ser significado dentro de uma lógica de recorrência ou de simultaneidade. Então, o que está sobre a ponta do iceberg? Pergunta o Alfredo Bose. O que está por debaixo de uma data? O que dá sustentação a uma data? E ele responde: será que as massas submersas, que são a matéria do passado, se reduzem a blocos homogêneos? Será que dá para falar da história do Brasil de 1822 apenas por meio da experiência dos processos de independência? Será que dá para falar da América colonial portuguesa apenas por meio dessa ponta de iceberg que é 1792 e a morte de Tiradentes?
Será que dá para falar da história do velho e do novo mundo apenas por essa ponta de iceberg que é 1492? Será que não há outros processos, outros sujeitos, outras linguagens que ocorreram de forma serial e simultânea a esse processo? Outras consciências, outros processos descobertos ou ainda não descobertos que podem ser significativamente relevantes ou tão quanto significativos? A resposta é óbvio que sim. Cabe ao historiador colocar a sua lupa por meio dos problemas que ele levanta e, por meio da análise das fontes, estabelecer essa compreensão mais alargada do passado. Então, a memória vive do tempo que passou e dialeticamente o supera, né? Então, a memória ela é uma forma de você acessar o passado, não para revivê-lo necessariamente, mas nesse processo de reviver, superar determinados elementos do passado e viver novamente determinadas experiências que a imagem do passado nos possibilita. Tem uma outra seção do texto que o Alfredo Bose vai chamar a atenção, que é a memória como culto e cultura, o que ele chama de uma possibilidade de superação do tempo, né? Dentro dessa... Só um minutinho, o meu computador deu uma travada aqui, espero que não atrapalhe o vídeo, né? Então, essa memória como culto, né? E como cultura, né? Como que por meio da memória é possível você reviver e superar experiências temporais do mundo humano. E aí, nesse sentido, né, a história por meio das datas ou por meio dessa sua representação, ela é uma forma de você resgatar, embora eu não goste dessa palavra, né, para usar o conceito aí do Michelet, de você reviver, de você ressuscitar elementos do passado e colocar numa linguagem que seja capaz de atualizar os acontecimentos do passado no presente. E aí a gente precisa, né, de uma reflexão que a gente vai fazer mais para frente, que é compreender o conceito de memória na sua dimensão social e coletiva e o conceito de lugares de memória com o Pierre Nora, que nós vamos entrar em contato no próximo texto, quando lermos o conceito de tempo, né, do Antoine Prost em 12 lições sobre a história. Chegamos mais à parte final do texto, né? E eu estou passando muito rapidamente pelas principais categorias do texto, embora seja um texto pequeno, ele é um texto bastante erudito, né, em uma linguagem, né, que é muito, muito poética e que faz uso de imagens literárias muito fortes, né, para pensar a ideia do tempo não como linearidade ou como uma sucessão pragmática de acontecimentos e eventos cujas datas são formas de você numerar, de você simbolizar, para tornar mais acessível a lembrança. Lá mais para a parte final do texto, o Alfredo Bose, ao fazer a crítica desse conceito de tempo histórico, ele ele apresenta, ele introduz a sua definição de tempo como experiência da simultaneidade. E aí eu acrescento a fala do Paul Ricoeur e também do Koselleck, que seria a simultaneidade do não contemporâneo. Então, nessa parte do texto, abre aspas para o Alfredo Bose. O diálogo com o passado torna o presente. O pretérito passa a existir de novo. Ouvir a voz do outro é caminhar para a constituição de uma subjetividade própria. Dentro dessa lógica de pensar o tempo não como superação de momentos demarcados, mas como simultaneidade e como possibilidade de contemporâneos tempos e processos ocorrerem dentro de uma mesma temporalidade, você abre a possibilidade de pensar o convívio dos tempos históricos. Dentro de uma mesma época, você vai ter diversas temporalidades,
sendo sentidas, sendo pensadas, sendo representadas. Nessa passagem do texto, como grande estudioso da literatura clássica, o Alfredo Bozzi vai citar a construção da obra O Príncipe, do Maquiavel, quando numa carta a um amigo, o Maquiavel vai descrever o seu dia a dia como exilado numa pequena cidade italiana, na qual, durante o dia, ele vivia uma vida ordinária junto a camponeses, moleiros, pedreiros, vivendo numa hospedagem, tendo uma vida cotidiana muito simples, muito rudimentar, mas que à noite ele se trancava no seu quarto e estabelecia um diálogo profundo com a literatura clássica greco-romana, e dentro desse processo ele vivia na sua mente aquilo que para ele era o mais importante do desenvolvimento da cultura política humana, que era a cultura clássica. Então, dá a imagem de um Maquiavel habitando na época moderna, mas também habitando por meio da leitura, por meio do arquivo, por meio da reflexão e da memória, o mundo antigo e a cultura clássica, que permitiu a ele construir a obra máxima que inaugura a ciência política moderna, que é O Príncipe. Então, o Maquiavel como um homem entre dois mundos, que habitava duas temporalidades, uma temporalidade moderna e uma temporalidade clássica. E essa temporalidade simultânea, ou seja, essa possibilidade de viver em dois mundos, de acessar duas experiências temporais da experiência humana, permitiu ou possibilitou ao Maquiavel a construção da sua obra de forma tão magistral. Então, os tempos, eles não são sucessivos e não há uma superação dos tempos por meio de um processo vetorial. Os tempos podem ser convividos por meio de uma simultaneidade do tempo. Então, dentro de uma mesma época, determinadas formas de perceber o tempo coabitam, coexistem e se complementam na formação de uma identidade dos indivíduos. Então, o tempo que se vive não é homogêneo, né? Senha de riqueza e contradição que instiga a nossa mente e exige o deciframento. O tempo não é homogêneo, ele é apenas um elemento rico, cheio de contradição, que nos possibilita pensar. Maquiavel não seria Maquiavel sendo um homem moderno, pura e simplesmente. Maquiavel se tornou Maquiavel porque ele era um homem moderno que habitava, por meio da leitura, a cultura clássica. Então, ele era um homem entre dois mundos, um homem entre duas temporalidades, né? A simultaneidade do não contemporâneo. Isso permitiu ao Maquiavel se tornar Maquiavel. E aí, quando o Alfredo Bozzi chega nessa reflexão, ele traz algumas categorias que são muito úteis para nós, que é a ideia de brevidade do tempo, de agilidade, de simultaneidade, de espacialidade, que nós vamos desenvolver na disciplina em outros textos, mas que aqui a gente já tem uma dimensão. Para finalizar, né, essa reflexão inicial, possibilitada pelo Alfredo Bozzi, eu gostaria de destacar essa reflexão que ele faz com o Konrad Lorenz, né, no qual ele pensa o tempo da criação, trazendo no bojo a possibilidade do imprevisível, a possibilidade do diferente, a possibilidade do resistente, ou seja, de passados que não passam, né? O que é o renascimento? Quantas vezes em sala de aula vocês deram aula sobre o renascimento, né? O que é o renascimento? Que é uma época na aurora da modernidade. O renascimento é um esforço de retomar a cultura clássica. A própria palavra diz renascer, ou seja, então é um passado que não passou. Então, determinados passados, eles não são apenas resistentes, eles são reconstruídos dialeticamente, revivido, ressignificado. Então, o desenvolvimento do fluxo da experiência humana no tempo ou no planeta tem que ser pensado por meio dessa lógica do estabelecimento de um desenvolvimento que carrega a possibilidade do novo, sim, mas também do semelhante, da permanência, da simultaneidade, da transformação, né? Aquilo que posteriormente, com o Lévi-Strauss, a gente vai chamar de sincronia e de diacronia, ou seja, as mudanças temporais do mundo humano trazem, como o próprio nome diz, a mudança.
mas no processo de mudança, sempre determinadas coisas permanecem. Então, tempo não é simultaneidade, tempo não é progressivo. Tempo histórico é algo muito mais complexo. Determinadas coisas permanecem muito similares ao que foram ainda hoje, ainda que a essência desses acontecimentos remontem a 2.000, 3.000, 4.000 anos. Bom, então isso nos ajuda a entender o tempo histórico não como uma linha sucessível, o presente não como resultado mecânico do passado, mas como um processo de elaboração mais complexo. Para sintetizar, então, esse pensamento, né, do tempo como criação, mas não como criação de algo determinado, mas de algo imprevisível, o Alfredo Bose fala da cronologia, que vai repartir e medir a aventura da vida e da história em unidades seriadas. E ele entende essa cronologia como insatisfatória para penetrar e compreender as esferas simultâneas da experiência social. Então, quando você fala hoje nós vivemos na época contemporânea, você remete a nossa época a uma ideia cronológica do tempo que começou lá na Revolução Francesa. Porém, existem determinadas formas de pensar e de representar a experiência do tempo que remontam ao mundo antigo e que estão ainda hoje presentes na nossa cultura, são acessíveis a mim, a você ou a qualquer sujeito no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa cronologia e essa ideia de serialidade do tempo como um fator evolutivo não dá conta de compreender essa dinâmica da existência social de processos temporais complexos que habitam um mesmo modo de ser no tempo. Né? Então, há uma coabitação de tempo, diria o Alfredo Bose. Né? Então, há tempos que se permeiam, aquilo que o Koselleck vai chamar de estratos de tempo, né? Então, uma mesma época, como a época contemporânea ou o mundo antigo, ela tem que ser pensada não como uma linha vetorial, mas quase como uma cebola, onde diversas camadas concêntricas de experiência temporal convivem. Algumas que negam a outra, mas que permanecem e que convivem nunca de forma harmônica, sempre de forma tensa e dialética, mas essa convivência ela possibilita a existência de uma temporalidade múltipla, de uma temporalidade complexa. Né? Então, não estamos vivendo a época moderna, pelo menos não todos nós. Enquanto muitos conhecem a primazia dessa linguagem tecnológica que nós estamos usando aqui de forma rudimentar, ainda tem pessoas que estão vivendo de subsistência, num estilo rústico, que não compreendem essa linguagem digital, que não compreendem os princípios da ciência, e é isso que dá base a uma série de coisas, como, por exemplo, o negacionismo, o pensamento do terraplanismo e assim sucessivamente. Então, segundo o Bose, somos hoje a memória viva ou entorpecida do ontem, do anteontem e o prelúdio tateante do amanhã. Então, são tempos que coabitam, que se permeiam, que podem ultrapassar-se, mas que também estão impregnados uns aos outros e que estão longe de ser linearidade. Que bom seria se o passado passasse. Se o passado passasse, não teria depressão. Se o passado passasse, não teria frustração. Se o passado passasse, não existiria saudosismo. Se o passado passasse, não existiria saudade, para usar uma palavra genuinamente brasileira. Né? Tanto a psicologia, quanto a sociologia e a filosofia nos fazem entender, e óbvio, a história, que é a partir do lugar que nós estamos falando, nos faz entender que os tempos passam, mas que nesse processo de passagem do tempo, determinadas experiências fixam, mudam, e esse processo nos faz necessariamente ter que pensar de uma forma muito mais complexa, não binária, não linear, não evolucionista, não progressiva, daí a necessidade de um imperativo crítico da nossa reflexão todas as vezes que olharmos para a experiência temporal do mundo humano. Para finalizar, o Alfredo Bose retoma a sua discussão inicial, como grande autor que é, ou seja, ele coloca o problema no primeiro parágrafo do texto
tenta desenvolver uma reflexão para solucionar esse problema ao longo de todo o texto, e na última passagem do texto ele tenta dar uma resposta final ou parcial para esse problema colocado. Então, para o Alfredo Bose, as pontas de iceberg, se fossem cortadas e destacadas das suas massas submersas, ou seja, se a gente olhar apenas para as datas e perder a capacidade de olhar os processos mais complexos que dão sustentação a elas, se tornariam em blocos soltos, em blocos erráticos que vagariam na superfície crespa das águas e, chocando-se uns nos outros, se destruiriam no mar cruel da contemporaneidade. Olha que poético, né? Então, as datas, por elas mesmas, ou os personagens históricos por eles próprios, esvaziados de uma reflexão mais ampla sobre as conjunturas, sobre as estruturas, sobre a densidade dos eventos, sobre a multiplicidade de experiências, de sujeitos, de acontecimentos, de identidades, acabariam por se destruir, se tornando desnecessárias ou maléficas para uma compreensão qualificada do mundo humano. É por isso que, enquanto historiadores, temos que problematizar as datas e os símbolos, né? As datas numeram processos, mas o que as datas datam? Os símbolos simbolizam acontecimentos, processos, identidades, linguagem. Mas o que os símbolos simbolizam e qual o significado dessa simbolização? Quais as possibilidades que a simbolização nos permite? Então, para essa primeira reflexão da disciplina, eu gostaria que vocês observassem para essa ideia de tempo não como um fator vetorial de desenvolvimento evolutivo, que é uma crença muito antiga no Ocidente, que remonta à formação judaico-cristã e que permanece numa determinada ideia de ciência e de filosofia na época iluminista e na contemporaneidade. Mas que vocês começassem a pensar ao tempo de uma forma mais complexa, onde a possibilidade da simultaneidade do não contemporâneo, onde a possibilidade de um tempo onde vários tempos habitam, gerando temporalidades e experiências múltiplas, seja uma realidade mais presente e mais complexa. Porque, de fato, não há um tempo linear. A ideia de linearidade, de progressividade, é uma construção cultural do Ocidente, e existem várias outras construções culturais do tempo que não remetem a essa ideia de linearidade. O tempo do mito, o tempo da circularidade, um tempo num desenvolvimento aspiralar, que a gente não vai entrar basicamente aqui. Então, fica nessa reflexão do Alfredo Bose que não podemos resumir tempo histórico à cronologia, que não podemos entender a data como elemento principal do desenvolvimento do pensamento histórico, e que as datas são apenas números, pontas de iceberg, que sinalizam para processos muito mais complexos que nós, como historiadores, temos a obrigação de chamar a atenção e de buscar compreender. No mais é isso, eu teria muita coisa para dizer, mas o texto é sempre muito mais amplo, e a ideia é que vocês possam ler o texto, extrair as ideias principais e dialogar com essa minha videoaula, com essa minha apresentação, para entenderem um pouco mais acerca do conceito de tempo histórico e dos tempos no desenvolvimento da nossa visão historiográfica ocidental. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a pensar e a problematizar determinadas ideias.